Olá, é um prazer estar aqui novamente em mais um programa Odonto Prime. A odontologia, assim como diversas áreas da saúde, está sempre em constante inovação, seja em materiais, seja em técnica, sempre para poder proporcionar ao paciente tratamentos mais rápidos, menos invasivos, menos dolorosos e muito mais estéticos, né? Então nós vamos mostrar para vocês um pouquinho desses casos aí que demonstram o quanto que a gente pode melhorar aí o sorriso dos nossos pacientes e, logicamente, a sua própria autoestima. E também, eu acho que nesse primeiro caso, o que foi muito importante que aconteceu foi devolver saúde para a paciente. Vocês vão poder ver, o paciente compareceu ao consultório usando uma prótese total superior. Ela relatava, claro, a prótese total estava quebrada fazia muito tempo e ela tinha muitos problemas nos dentes inferiores, que eram poucos, mas apresentavam muitos problemas. Então aqui o sorriso aberto da paciente com afastador. Esses dentes inferiores encontravam-se todos com doença periodontal, então esses dentes estavam bem abalados, com muita mobilidade. Ela não conseguia comer nada, porque além de não conseguir triturar por causa da mobilidade desses dentes, ela sentia muita dor nesses dentes. Então ela realmente também estava já há muito tempo sem se alimentar adequadamente, sem poder triturar nenhum tipo de alimento por conta da mobilidade, da dor e da infecção nos dentes inferiores. Mais uma vista para que vocês possam ver a prótese superior então quebrada na parte posterior. Então ali onde está quebrada é uma área de tuberosidade que serve para dar uma boa retenção nessa prótese total. Então ela estava com uma prótese quebrada em cima, com os dentes moles embaixo, inflamados. Ela relatava também que ela estava com muita vergonha porque ela sentia muito mau hálito. E não era dela de não escovar nada, mas é porque por mais que ela escovasse, após pouco tempo que passasse da escovação, já voltava aquele mau cheiro. Por quê? Porque a infecção estava ali, né? A causa estava ali, ela não estava sendo removida a infecção desses dentes. Então isso realmente gera um desconforto muito grande para a paciente. Então o outro lado, a falta de dentes posteriores, a quebra então da prótese, ela falou que a prótese caiu no chão e quebrou. E aqui os dentes inferiores. Então eu bati uma foto, uma vista oclusal para que vocês possam ver aonde estão as setinhas. Vocês vão ver volumes de gengiva, como se fosse uma bolinha de gengiva bem avermelhada. Isso aqui são cistos, né? Cheios de inflamação. Então se a gente furar, isso aqui drena pus, né? Drena situação purulenta. Então da infecção que estava nesses dentes anteriores. Aqui, de novo, eu circulei. De novo, vocês conseguirem ver, se eu furar isso aqui, também vai haver drenagem. Então, por conta da infecção de todos esses elementos. Vocês conseguem ver aqui o tártaro, então a pessoa já não consegue mais nem higienizar, porque dói isso, né, de encostar ali. Dá para ver até o contorno, contorno gengival dos dentes, essa coloração ali, bem característica de problemas já graves, né? Mesmo, tá? E aqui, como o Gia falou, a gengiva bem avermelhada, vários cistos, então realmente precisava, ela sabia já, né, que tinha perdido todos os seus dentes, a gente fez os exames tomográficos só para constatar isso, partimos para a cirurgia. Então qual foi o tratamento proposto para essa paciente? Fazer uma prótese embaixo, protocolo carga imediata, que quer dizer o quê? Remover esses dentes, colocar os implantes no mesmo dia e em questão de pouquíssimos dias ali, de 2 a 5 dias, 6 dias, a gente está instalando a prótese definitiva, né? Então isso seria uma cirurgia de protocolo carga imediata. E na parte superior, ela queria fazer uma prótese total nova, claro, ela falou que o sonho dela também era fazer uma protocolo superior, mas ela ia deixar isso para um segundo momento. Para falar também para quem está em casa que não necessariamente a pessoa precisa fazer as duas protocolos juntas, a superior e a inferior, como no caso dela, é tudo uma questão de planejamento. Então o problema maior era embaixo, então vamos fazer protocolo embaixo e uma nova dentadura em cima, bem adaptada, com dentes bem bonitos. No segundo momento, daqui a um tempo, a pessoa se planeja novamente e a gente parte para a cirurgia superior. Então aqui uma vista superior do rebordo. Primeiro passo, então, de qualquer planejamento, como a gente gosta de falar bastante para vocês. Primeiro passo, planejamento. O que a gente precisa recuperar da dimensão dessa paciente? O que a gente quer mostrar de dente dessa paciente? E para isso, montagem dos dentes em cera, montagem de oclusão, para que a gente possa
verificar se a oclusão está bem satisfatória para seguir com o planejamento em frente. Extraiu os dentes no modelo, próximo passo, a gente faz aquela prova em boca, tá ok, a gente pede para o laboratório extrair os dentes no modelo para que ele continue com a montagem, para que seja feito o guia de cirurgia e a gente entre para o procedimento cirúrgico. Então a gente já faz, quando chega o guia, a gente já faz o registro de oclusão, para na hora da cirurgia esse registro já estar pronto, fica mais fácil tanto para a gente quanto para o paciente. O encaixe perfeito então do guia, o guia tem que estar tão justaposto e a oclusão tem que estar tão perfeita quanto a montagem dos dentes. Então, início da cirurgia, remoção dos dentes, vou passar rapidamente para você, então tecido todo inflamado, infectado, tecido limpo, então para vocês verem a diferença do tecido. Os dentes extraídos, né? Então os dentes todos, que estavam todos moles, foram extraídos de maneira muito fácil, porque eles já estavam quase caindo mesmo. Os implantes sendo realizados, então 4 implantes, e os implantes instalados já num osso totalmente saudável. Vocês podem ver aqui, gente, isso aqui está aberto para uma cirurgia, não tem quase sangramento, é uma cirurgia muito limpa. As pessoas têm muito medo, ai, mas sangra demais, ai, eu tenho medo porque eu acho que vai sangrar muito. Na verdade, as cirurgias com o protocolo que a gente utiliza de medicação, de anestesia, as cirurgias têm um sangramento muito pouco, está muito tranquilo, então as pessoas não precisam ter medo quanto a isso, né? Extremamente controlado. O guia após a moldagem da cirurgia, com as réplicas dos implantes para que o laboratório possa trabalhar, o modelo que gera esse guia, né, como os nossos 4 implantes, a posição dos 4 implantes para o laboratório poder trabalhar, a prova da estrutura com os dentes em cera. Ah, mas por que vem esses dentes em cera na estrutura parafusada se a gente já tinha feito a prova dos dentes em cera antes? Para que a gente faça a checagem, se a estrutura está passiva e se realmente não precisou nenhum ajuste de mordida. Porque às vezes, entra na cirurgia, o paciente na hora da cirurgia morde um pouquinho torto, ou morde um pouquinho para cá. A gente vai ver nessa hora se realmente está tudo ok, para dar aquele final. Não, está tudo ótimo, realmente pode mandar finalizar. É só mais uma prova para a gente ter a certeza que o trabalho vai ficar perfeito. Porque se for imaginar, qualquer milímetro que tenha na boca de diferença... É um caminhão, né? É enorme de grande. Quem sabe, ali um grãozinho, qualquer coisa que fique alto, quando a gente vai morder, já tem mesmo aquela percepção que já está alto. Agora, então, imagina numa montagem que ficar uma diferença aí de 1 milímetro ou um pouco mais, ou até um pouco menos, com certeza vai criar um desconforto. O paciente sente muito, né? Aqui está a oclusal, né? A prova oclusal dos orifícios dos parafusos. Novamente, é muito importante sempre a oclusão, tá? A gente preconiza muito para que o paciente fique com uma oclusão satisfatória. Para quê? Para que dê equilíbrio de ATM, dê equilíbrio de musculatura. Porque imagina a sobrecarga que essa paciente estava sentindo na ATM com aqueles dentes embaixo moles, com uma prótese total superior sem muita retenção, a força que ela fazia para tentar mastigar alguma coisa, né, mesmo sentindo dor. Então imagina a força dessa ATM, tudo que ela tinha que fazer, a musculatura. Então a gente preconiza muito que a oclusão esteja satisfatória, não só a estética, a saúde do paciente tem que estar bem. A gente tem que dar um conforto, né, Gia, para a musculatura, para a ATM, para poder ter uma boa qualidade de vida. Essa ATM que a Morgana vem comentando seria essa articulação que existe do osso que está na cabeça e, logicamente, da mandíbula. Então, imagina que naquele caso, como ela estava até então, o que a Morgana comentou logo no começo, existe aquela dimensão. Então, para quem tem os seus dentes naturais em boca, é como se fosse fazer um teste em casa. Se meramente fechar os lábios e não morder os dentes, não tiver com o dente encostado, e a gente agora com o lábio fechado morder, vai perceber que tem ali uma leve diferença, que essa diferença em milímetros dá mais ou menos uns 2 milímetros. Agora imagina para quem faz uso de uma prótese que está errada, montado de uma certa forma errada, essa pessoa fecha o lábio e ainda não encosta o dente. E se a gente pedir para ela morder, vai ter uma enorme diferença. Às vezes chega ali diferenças de 1 centímetro, ou seja, uns 10 milímetros. Aí imagina o esforço que gera mesmo nessa articulação e aí faz aquele barulho, dá um estalo, sente dores na face, na região lateral. Dor no pescoço que irradia para o ombro e uma série de coisas. Novamente, então, a oclusão.
aqui fazendo a prova, aquilo que eu falei para vocês, tem que fazer uma prova final. Por quê? A gente fez a prova e percebeu que tinha um leve desvio nesse sorriso dela. Então, os dentes estavam um pouquinho inclinados. Se vocês olharem a linha preta, vão ver que tem um pouquinho de diferença entre um incisivo central e outro incisivo central, entre o lateral e o lateral. Então, a gente alinha isso. Então, aqui, nova prova, a gente prova de novo, se for preciso. Para quê? Para realinhar incisivos, mesma altura, laterais com a mesma diferença, para que tudo fique perfeito, né? Eu sempre falo para o paciente, se precisar provar de novo, a gente prova. O importante é ficar perfeitinho. Não é 1 milímetro a diferença? Se a gente olhar uma foto e outra, é 1 milímetro. Mas então, dá uma diferença enorme. A diferença no resultado final acaba mudando muito. É grande. Fazendo a nova prova, encaixe em boca. Então, aqui a estrutura é parafusada sobre os implantes e aqui é uma prótese total, tudo em cera ainda, para a gente checar se ficou tudo ok. Então, para quem não tinha quase dentes, de repente vê que tem dentes até lá atrás, a pessoa até estranha. Trabalho chegando do laboratório. Então aqui, gente, vocês podem ver, olha a diferença, a quantidade de gengiva nessa prótese total. Então isso é a dimensão vertical da paciente que a gente recuperou. Isso tudo, ela tinha reabsorção anterior. Então, como que a gente vai fazer esse dente lá em cima? Não aparece. Então, tudo isso aqui é para que dê apoio de lábio, para que essa paciente tenha mais sustentação labial, para que a gente deixe ela com aspecto um pouquinho mais jovem, sem tantas... A gente consegue até diminuir um pouquinho as linhas de expressão que marcam tanto se não tiver esse suporte. E a parte inferior, protocolos, vocês podem ver a gengiva das duas, gengiva caracterizada, né? Parecendo veinhas, caso o paciente dê uma gargalhada ou sorrir. Essa gengiva tem a parte toda esbranquiçadinha também, semelhante à nossa. Se a gente for olhar a nossa gengiva, ela é toda cheia de marquinhas, caracterizações, esbranquiçados, e a gente hoje consegue imitar isso muito bem. A oclusão novamente. Então, a prótese total superior sempre com palato transparente, né? A prótese inferior, o encaixe dela. Aqui, de novo, gente, o apinhamento dos dentes, vocês vão ver que quase todas as próteses que a gente faz, eu faço, sempre vai ter um apinhamentozinho, eu acho um charme. Então, a gente sempre, claro que eu sempre pergunto para o paciente se o paciente concorda e se ele gosta, né? Se ele quiser tudo retinho, tudo bem, mas é uma opinião minha, eu acho que fica muito natural, fica muito bonito. Instalando a prótese na paciente, os orifícios abertos, onde é feito o torque e o selamento dessa peça. Então, aqui o selamento dessa peça, rosa, e resina branca nos dentes, instalando a prótese superior. Então, o encaixe perfeito de oclusão desses dentes, a cor desses dentes. Então, paciente que não conseguia morder nada, porque embaixo os dentes eram moles e não tinha dentes posteriores e a prótese de cima estava quebrada. Agora, embaixo, ela tem prótese até o molar, extremamente fixa, com uma prótese superior total extremamente bem adaptada. Então, a qualidade de mordida realmente não tem comparação. Então aqui um detalhezinho dos dentes, como ficam bonitinhos os dentes apinhadinhos inferiores, o repouso dessa paciente, como a dimensão vertical foi calculada corretamente, porque a gente tem que mostrar um pouquinho dos dentes quando está em repouso, perfil dessa paciente e o novo sorriso, né? Agora muito mais feliz, sorriso com muito mais encaixe, e alguns dias depois a única coisa que ela falou, meu Deus, eu estou até estranhando, porque faz tanto tempo que eu não tinha dente lá atrás, que é até estranho para mastigar, porque tem muito dente. E isso é muito legal. A gente, nesse caso, mais que tudo, claro que estética é muito importante, mas eu acho que a gente está devolvendo saúde. E isso é muito importante na nossa área também.